Olá pessoal, enfim nós chegamos ao último vídeo falando sobre o Renascimento. Se você perdeu os outros vídeos, já sabe, você volta lá atrás e assiste. Eu vou deixar o botãozinho aqui, é só clicar nesse botãozinho, ou é aqui, eu nunca lembro. E você vai ver que vai abrir uma tela com a aula, com a primeira aula. Aí você volta lá, assiste a primeira, depois assiste a segunda aula, depois você volta para essa e você então vai poder compreender todo o assunto. E para finalizar, veja bem, nas aulas anteriores nós estudamos onde o Renascimento surgiu, que foi na Itália, como ele se desenvolveu dentro da Itália, estudamos os principais artistas, os principais representantes do Renascimento italiano, mas só que esse Renascimento não ficou limitado, não ficou preso à Itália. O Renascimento ele vai se expandir para toda a Europa. O que foi que facilitou a expansão do Renascimento para toda a Europa? É muito interessante que você esteja atento a este ponto. O que proporcionou a expansão do Renascimento para toda a Europa foi o aperfeiçoamento da imprensa por Johannes Gutenberg. Porque o aperfeiçoamento da imprensa de Gutenberg acabou proporcionando a impressão de mais textos em pouco tempo. Logo, as ideias renascentistas puderam ultrapassar os limites do aspecto geográfico ali da Itália. E aí a gente vai ver o iluminismo se estender para outras nações, para outros países, como Portugal, Espanha, França, Alemanha, Holanda, enfim. Nós vamos começar falando na nossa aula de hoje sobre os principais nomes, os nomes que se destacaram fora da Itália, ou seja, os nomes que se destacaram na Europa. Quem foram esses homens? Vamos começar aqui pelos escritores. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre um escritor que tem muita ligação com o Brasil, porque o nosso país ele foi colonizado pelos portugueses. E as pessoas da língua portuguesa conhecem os escritos deste cara. Quem é o escritor que eu estou me referindo aqui? Esse escritor é o Luís de Camões. Luís de Camões, ele escreveu a obra intitulada Os Lusíadas. O que era que ele falava nos Lusíadas? Qual era o conteúdo dos Lusíadas? Os Lusíadas, inclusive, foi a obra-prima de Luís de Camões. Na verdade, era um poema que ele fez em homenagem ao seu próprio povo, que era o povo português. E nesse poema, ele narrava as aventuras do navegador português Vasco da Gama. Vasco da Gama, que conseguiu chegar às Índias. E olha que interessante, o nosso Luís de Camões, ele não era apenas um escritor, ele não falava sobre navegações da boca para fora, ou de ouvir falar, não. Ele também era um aventureiro. Ele falava latim, ele falava grego, era muito inteligente, e diziam a respeito dele o seguinte, que Camões segurava em uma mão, ele segurava a caneta para poder escrever os seus escritos, os seus livros, né? E na outra mão ele segurava a espada. O que é que significa isso? A caneta, o lado intelectual, a espada, o lado aventureiro. E de fato, se você observar na imagem dele, você vai ver que ele era cego de um olho. Ele já nasceu cego? Não. Sabe o que foi que aconteceu? Ele fez uma viagem uma vez para o norte da África e ali naquela viagem ele acabou participando de um conflito contra os muçulmanos. Então ele pegou em espadas para lutar. E naquela luta o muçulmano furou o olho dele com a espada. Ele foi atingido com a espada no olho e acabou perdendo o olho. Então veja só que o cara era aventureiro. Em uma outra ocasião, quando ele estava navegando para a China, ele naufragou próximo de onde hoje fica localizado o Vietnã. E ali ele teve que nadar, né? Nadar contra a maré, e também ele nadou em direção aos escritos, principalmente os Lusíadas, que era a sua obra principal. Ele pegou os Lusíadas e começou a nadar com aquele escrito na mão, né? Até poder salvar a sua vida e também salvar a obra dele. Então veja, tem esses dois aspectos aí a respeito da vida de Camões, né? Ele era um intelectual, mas também era um aventureiro. E como ele falava latim e grego, é claro que ele inspirou as suas obras nas obras dos escritores latins e gregos. Você lembra que essa é uma característica do Renascimento, a inspiração nos autores grecos romanos. Vamos sair de Portugal para o país vizinho, que é a Espanha.
Chegando na Espanha, nós temos um outro escritor, o nome dele é Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes ficou conhecido no mundo inteiro porque ele escreveu a obra Dom Quixote. Dom Quixote é um cavaleiro que se inspirava nos cavaleiros medievais. Ele achava que era um cavaleiro medieval. E ele tem um amigo, um fiel escudeiro, que é o Sancho Panza. Sancho Panza é aquele cara que só pensa em comer e dormir. Eu sei que tem muita gente que está me assistindo aí que também só pensa em comer e dormir. Cuidado, porque o Sancho Panza ficou gordinho, hein? Você precisa cuidar da sua saúde. Vamos se exercitar, fazer muita atividade física. Mas o que é que Miguel de Cervantes quis com essa obra? Ele quis tecer uma crítica. Você deve lembrar que os renascentistas olhavam para o período anterior como um período negativo. Aquele período anterior era a Idade das Trevas. E foi na Idade Média onde a gente viu, né, os famosos cavaleiros medievais. Então, o Dom Quixote é aquele cara que vai tentar resgatar, né, os valores dos cavaleiros medievais. E ele é tratado nessa obra como um cara sonhador, como um cara, né, assim, fora da realidade dele. Só para que você tenha ideia, ele vê um moinho de vento e ele vai lutar contra o moinho de vento. E o amigo dele, né, o Sancho Panza, ele é associado ao modo de vida burguês. E por isso que ele também é tratado de uma maneira engraçada, cômica, aquele cara que só quer saber de dormir e de comer. Então existe toda uma crítica por trás da obra de Miguel de Cervantes que a gente precisa ficar atento. E aí a gente atravessa já para a Inglaterra e ali nós vamos encontrar dois escritores. Um é o Thomas Moros. Thomas Moros ficou muito conhecido porque ele escreveu uma obra intitulada de Utopia. Por que Utopia? Porque nessa obra ele vai narrar uma ilha, mas é uma ilha imaginária. Nessa ilha nós vamos ver, né, uma sociedade justa, uma sociedade fraterna. Veja, preste atenção. Por mais que nós encontremos bons locais para residir, locais que sejam mais justos e mais fraternos do que outros, nós não encontramos nenhuma sociedade que seja completamente justa e completamente fraterna, como ocorreu na obra Utopia de Thomas Moros. E o que é que ele quis com essa obra dele? Justamente criticar as injustiças e os abusos que haviam na época dele. As pessoas liam aquela obra, né, e podiam fazer uma reflexão para, quem sabe, talvez refletir acerca dos seus comportamentos, se tornarem homens e mulheres melhores do que são. E o outro autor é William Shakespeare. Eu tenho certeza que este sim você conhece. Sabe por quê? Porque ele escreveu algumas obras que são bastante conhecidas de todos. Quer ver? Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, que é cantar, tem músicas falando sobre Romeu e Julieta. Era uma peça de teatro, né? Na verdade, o William Shakespeare é considerado um dos maiores dramaturgos, escritores de peças de teatro de todo o mundo. Então ele escreveu obras muito famosas que até hoje são encenadas não somente no teatro, como também no cinema. Algumas pessoas já escreveram revista em quadrinhos sobre isso. Desenho animado, já vi desenho animado, né? Gnomeu e Julieta, né? Enfim, tem muitas produções modernas que é inspirada nas obras de William Shakespeare. E aí a gente vê Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth. Essas três obras que eu citei tratam-se de obras trágicas, né? Existem tragédias como pano de fundo. Romeu e Julieta, você sabe o que é que acontece no final. Tanto Romeu quanto a Julieta morrem, né, levados por aquele amor, né, avassalador. É uma guerra de famílias. E você pode buscar, inclusive, essa história aqui, né, no YouTube para assistir, caso você ainda não conheça. Mas ele também escreveu comédias, como Sonhos de uma Noite de Verão. Eu, por sinal, tinha este livro na minha casa. Assim, uma história bem divertida, né? Fala sobre uma floresta, e naquela floresta, sabe, aparecem diversos personagens, inclusive personagens encantados lá da floresta. Você pode buscar, eu tenho quase certeza que você encontra, inclusive, arquivo para você baixar e ler, né? Então, é uma comédia, ali você vai rir, você não vai chorar como nas tragédias que eu citei. Ele tem também os dramas históricos, como, por exemplo, Henrique VIII, enfim. William Shakespeare
com certeza é um dos maiores nomes, né, da literatura inglesa e também um dos principais nomes do teatro em todo o mundo, inspiração para os dramaturgos, inclusive produtores de cinema. E para encerrar nossa aula, nós vamos falar agora sobre cientistas do Renascimento fora ali da Itália, já que nós estamos falando sobre o Renascimento e a influência do Renascimento na Europa. O primeiro nome que eu vou destacar para vocês é o de Nicolau Copérnico. Este cara, naquela época, desenvolveu a teoria do heliocentrismo. Hélio, Sol, centrismo. O Sol era o centro do universo. Se o Sol é o centro do universo, todos os planetas giravam em torno do Sol. E você deve estar pensando, tá, grandes coisas, quem não sabe disso? Hoje, né, nós acreditamos dessa forma. Hoje, ensina-se dessa forma. Mas na época em que Copérnico viveu, não era isso que os estudiosos da Igreja Católica Apostólica Romana ensinavam. O que eles ensinavam era o geocentrismo. O que significa isso? Geo, a Terra, ou seja, a Terra era o centro de todo o universo. Isso, consequentemente, quer dizer que o Sol girava em torno da Terra, as estrelas giravam em torno da Terra, os planetas giravam em torno da Terra. Entende? Mas presta atenção, Nicolau Copérnico, que era matemático, que era físico e que nasceu onde hoje é a Polônia, o que ele desenvolveu naquela época foi apenas uma teoria. Ele não conseguiu comprovar essa teoria dele. Porém, um cara chamado Galileu Galilei, que conseguiu comprovar a teoria de Nicolau Copérnico. Então, com Galileu Galilei, nós vamos sair da simples teoria para a comprovação. E isso é claro que acabou contrariando muito a Igreja Católica Apostólica Romana da época. E o Galileu Galilei, ele foi convocado por um concílio, por um tribunal, e naquele tribunal ele foi convidado a se retratar, ou seja, a voltar atrás naquilo que ele estava ensinando. Qual foi a reação do Galileu Galilei? Ele voltou atrás. E você deve estar se questionando, por que ele fez isso? Ele fez isso com medo. Ele fez isso com medo de perder a sua própria vida. Porque era muito arriscado para alguém naquela época enfrentar a teoria predominante, que era a teoria do geocentrismo. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre Galileu Galilei para concluir nossa aula de hoje é que ele é considerado o criador da física moderna e ele descobriu os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno e também ele foi o cara que conseguiu comprovar que a velocidade da luz é superior à velocidade do som. Isso, na verdade, hoje é uma coisa bem fácil de ser comprovada. Você quer um exemplo disso? Por exemplo, aqui no Nordeste, né? Onde no mês de junho a gente vê as pessoas soltando bastante fogos. Quando você olha no horizonte, você vê, de repente, aquele clarão. São os fogos, né, que estão subindo. Os fogos já estouraram. Mas a primeira coisa que você vê é os fogos papocando, né, no céu. Depois você escuta o som. Isso significa o quê? Que, na verdade, a luz tem uma velocidade maior do que o som. Gente, se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha, que é para me ajudar. Não esquece do seu joinha. Se inscreve nesse canal. Ativa o sininho. Porque quando você ativa o sininho, você vai ser notificado da nossa próxima aula. Posso contar com você? Posso contar com a sua ajuda? Nos ajude a divulgar este canal. Este canal aqui está servindo de aula para você, mas pode servir também para ajudar outras pessoas. E esse é o nosso intuito, o nosso objetivo. E nós só podemos alcançar com a sua ajuda. Recomenda esse vídeo para os seus amigos. Recomenda esse vídeo. Segue o nosso canal. Faz tudo aquilo que eu pedi. Beijo no seu coração e até a próxima aula. Valeu!